a respeito de alguns direitos que beneficiam aí o consumidor, porque o consumidor ele tem uma situação de vulnerabilidade diante uma loja, diante uma fábrica, né, uma indústria que produz aquele produto. E por conta disso, ele tem benefícios, certo? E dentre eles, um dos benefícios que o consumidor tem é desistir da compra, desistir de quando ele compra de um produto num prazo de 7 dias. Mas isso somente se dá se ele realizar essa compra pela internet ou se realizar essa compra pelo telefone. Hoje em dia não é tão mais comum, né, essa questão de compras pelo telefone, mas há essa possibilidade, tá certo? Então, se você vai ao estabelecimento comercial e compra um produto e depois você desiste, você não tem esse benefício que é concedido para quem compra o produto pela internet ou pelo telefone. Isso se dá porque quando você compra o produto pela internet, você não está vendo o produto. Então, possibilita que depois de 7 dias você possa aí mudar de ideia, né? Depois que você vê o produto quando ele chegar. Então, é 7 dias a partir do momento ali que você tiver acesso ao produto, tá certo? A mesma coisa no caso de prestação de serviço. Então, se você contrata uma prestação de serviço pela internet e num prazo de 7 dias aí você mudou de ideia, não era aquilo que você queria, você tem o poder de desistir. Por isso, tem muitos coaches aí que lançam esses cursos e falam: você pode fazer o curso por 7 dias de graça e depois desistir. Eles não estão fazendo nada mais do que aplicando a lei, tá certo? Então, esse é um dos direitos aí que o consumidor tem. Outra questão, troca de produto. Quando você compra um produto, ele ficou pequeno ou ficou grande, isso geralmente aí no vestuário, né? Você tem direito a trocar? Não, pessoal. O que as lojas fazem de possibilitar a troca do produto é apenas uma cortesia, tá certo? Pelo Código de Defesa do Consumidor, não há essa previsão da empresa ser obrigada a trocar o produto por conta dele ser maior, por ele ser menor, por você desistir da cor. Não há obrigação alguma. A empresa ela é obrigada a trocar o produto quando ele apresentar defeito. Então, quando ele apresentar um defeito, aí sim, aí você tem 3 possibilidades, 3 opções. Você trocar o produto por outro em que, funcione normalmente, ou então você complementar o valor, né, e comprar um outro produto de outra categoria, mais caro ou tal, fazer essa negociação. Ou a empresa te devolver parte do valor, se for possível ainda usar esse produto, então fazer um abatimento no preço. Então são essas 3 possibilidades aí que a gente tem de quando tem problemas no defeitos, né, no produto. E isso também se dá na prestação de serviço. Então, se tiver uma prestação de serviço que não for eficaz, né, por exemplo, um encanador que vem trocar o encanamento na sua casa, se não for suficiente o serviço prestado, você pode pedir o abatimento do valor, a devolução do valor, tá certo? E aí a gente tem os prazos. Quando são produtos não duráveis, a gente tem o prazo de 30 dias, tá certo? A gente tem um prazo de 30 dias para poder fazer essa troca, quando são produtos não duráveis, para poder apresentar esses defeitos. E dos duráveis são 90 dias. Então, esse prazo você tem para poder apresentando um defeito 90 dias depois que você comprou, você ainda tem essa garantia, tá certo? É uma garantia obrigatória, digamos assim. E aí, após esse período assim, em que você notifica a loja, o estabelecimento, que você teve um problema, a loja tem 30 dias para solucionar o seu problema, tá certo? A Ana Nery está perguntando aqui para eu informar o artigo da não obrigatoriedade da troca devido ao tamanho. Na verdade, Ana Nery, não há o artigo, não há a previsão que obriga, entendeu? Então, é pela ausência mesmo que não há essa obrigatoriedade. Não existe essa previsão no CDC, tá certo? Então, esses são os direitos, né, aí quando a gente tem problemas na compra do produto. Outro direito também do consumidor é quando ele vê ali aquela propaganda, né, a publicidade, e ele exigir que aquela publicidade seja cumprida para ele, tá certo? Então, assim, se o produto estava sendo anunciado por X valor,
a empresa tem que garantir que você leve o produto pelo valor que ela ofereceu. Se for um erro, na jurisprudência, que quando o erro é muito gritante, por exemplo, o valor seria de 100 mil, e aí acabou digitando errado e o produto saiu lançado como o valor de 10 mil reais. Aí você vê que é gritante a diferença, que foi um erro mesmo de digitação. A jurisprudência geralmente tem defendido aí, no caso, o estabelecimento comercial e não liberando, né, a aquisição de determinados produtos. Mas, no geral, produtos comuns aí em supermercado, em lojas de utilidades do lar, se houver 2 produtos iguais e com valores diferentes, o estabelecimento é obrigado a conceder você a possibilidade de levar esse produto pelo valor do produto que tem menor valor, tá certo? Então, a empresa, ela se vincula à publicidade que ela faz. É obrigatório aí o cumprimento da publicidade, tá certo? Então, é vedado também, outro direito do consumidor é a questão da venda casada. É vedado você ser obrigado, para adquirir um produto, ter que adquirir outro também, tá certo? Também é uma outra prática aí, que é um direito do consumidor dele exigir, né? Adquirir apenas o que ele quer, tá certo? A Luana, sempre faço compra de livros no site da Amazon para a faculdade de medicina. Recebi todos e faltou um só que já está marcando no site como recebi. O que posso fazer? Primeiro, Luana, você tenta entrar em contato com o site da Amazon, né, para poder verificar se eles resolvem o seu problema. Se eles não resolverem, a gente tem o Reclame Aqui, que às vezes é muito eficaz, tá? E tem também o consumidor.gov, que é como se fosse um Reclame Aqui também. Então, faça a reclamação nesses 2 sites e se não resolver, aí sim você tem que entrar com uma ação judicial mesmo. Porque o que acontece, pessoal? No caso da Luana aí, que ela não recebeu a prova negativa do não receber, a gente não consegue fazer. Então, é o Amazon que tem que comprovar que entregou, tá certo? Então, a gente, por conta dessa situação de hipossuficiência do consumidor, toda a ação judicial que você dá entrada, quem tem que fazer a prova é a empresa. É a empresa que tem condições de gravar as ligações, tá certo? De anotar, de armazenar os pedidos, de pegar a assinatura sua, entendeu? Então, o consumidor, por conta dessa situação de hipossuficiência dele, a empresa transfere para a empresa essa obrigação de comprovar, tá certo? E aí, pessoal, eu tenho um livro, o que acontece? A gente tem o CDC que traz leis aí, traz as normas de forma geral. Só que os casos específicos, eles trazem as peculiaridades, né? E à medida que vai sendo julgados casos iguais, se forma uma jurisprudência, que é uma ideia sobre determinadas situações. E aí, como no direito é assim, né? Tudo depende, existe um livro que é só de jurisprudência. Eu tenho um aqui, por exemplo, né? É só de julgados. E aí tem algumas decisões que eu achei muito interessante para poder compartilhar com vocês, que é nessa área do consumidor, da questão da responsabilidade. Responsabilidade do estacionamento sobre furto no veículo, responsabilidade do banco quando você vai fazer um saque e aí você é assaltado, tá certo? Olha só para vocês verem, por exemplo, furto ou roubo no cofre do banco, que o banco ele oferece cofre particular, né, para poder você guardar seus pertences lá, joias, o que você quiser, que estava alocado para guardar bens dos clientes. Se houver roubo, o banco é responsável, tá certo? Porque estava nas dependências e sobre o cuidado do banco. Então, não importa se esse assaltante, esse bandido, né, esse meliante, ele se passou como se fosse o cliente, pegou o documento dele, enfim, o que for. O banco é responsável se não for o cliente que levar os pertences dele, né? Cliente roubado no interior de agência bancária. Também o banco é responsável. Então, se você estava dentro da agência e você foi furtado, igual acontece muito, a pessoa ir num balcão para poder ser atendido, deixar o celular ali e furtarem o celular. O banco é responsável por furtos ocorridos no seu interior. Agora, já cliente roubado na rua após sacar o dinheiro na agência bancária, o banco já não é responsável. Entende-se que o banco não é responsável. Cliente roubado no estacionamento do banco. Se o estacionamento é fechado ou há alguma delimitação do que é o estacionamento ali do banco, sim, o banco também é responsável pelos danos aí a esse cliente. Roubo ocorrido em estacionamento privado, que é oferecido pelo banco aos seus clientes e administrado por empresa privada. Também há responsabilidade, certo?
Cliente que após sacar dinheiro na agência é roubado à mão armada em um estacionamento privado que fica ao lado, mas que não tem qualquer relação com o banco. Aí já o banco já não seria responsável. Passageiro roubado no interior de transporte coletivo. Entende-se que a empresa de ônibus não é responsável pelo assalto, tá? Porque nesse caso, entende-se que não houve ali a disponibilização pela empresa de ônibus de segurança, contrário ao banco, que tem os seguranças dele lá, e aí acaba que esses seguranças são responsáveis também pela integridade física ali dos clientes, né? Cliente roubado em posto de gasolina enquanto abastecia seu veículo. Também não há responsabilidade do posto de gasolina. Roubo ocorrido em veículo sob guarda em valet parking, que fica localizado em via pública. Valet parking é aquele que você para e aí o motorista vem para manobrar o seu carro e guardar na vaga, né? Também não há responsabilidade da empresa de valet, olha só. Furto ocorrido em veículo sob guarda de valet parking que fica localizado em via pública, né? É furto e roubo. Aí no caso do furto, aí sim há responsabilidade. No caso do roubo, não há. No caso dessa diferença, né, pessoal, eu deixo para os criminalistas depois, e não é o assunto dessa nossa live, tá certo? E tentativa de roubo ocorrida na cancela do estacionamento de shopping center. Também há responsabilidade aí da empresa de estacionamento. Outra questão também, que sempre a gente vai em estacionamento privado e aí colocam lá que eles não são responsáveis, né, pelo que você deixar no interior do seu veículo. Também é errado, eles são responsáveis sim, porque você está pagando para poder cuidar ali dos seus pertences. É claro que ele não vai ser responsável se você deixar o seu veículo aberto, né, com a janela aberta, destrancado, aí você assume o risco, tá certo? Mas se você deixar tudo certinho como é para ser, a empresa sim é responsável. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar, umas dicasinhas aí rápidas, né, para vocês a respeito do direito do consumidor. É um arcabouço aí muito rico de decisões, de situações que acontecem, né? A gente vai aí desde a mistura do penal, como também para a questão civil, de indenizações e tudo mais. Espero ter esclarecido aí um pouquinho para vocês, ter trazido aí algumas novidades e a gente se encontra aí na próxima semana pelos vídeos aqui no Instagram. Agradeço aí a presença de todo mundo que ficou até agora, que sempre assiste, sempre participa aí dos vídeos, tá bom? Tchau, pessoal, uma boa noite para todo mundo, viu? Até mais!